TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, 1h38. E você vai acompanhar a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara, que hoje vai debater a Brigada de Incêndio Popular. Acompanhe na presidência do vereador Luiz Rossini. Boa tarde. Estamos iniciando a primeira reunião ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas, de 2022. Já presente aqui conosco a vereadora Mariana Conte, que é membro desta comissão, participando também desta reunião remotamente, a doutora Andréia Cristina Strucchio, que é diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas, a Ângela Guiral, que é do Departamento também de Licenciamento Ambiental, a Heloísa Fernandes, coordenadora de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Verde, nosso amigo Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil, os Tiago Lira, que é representando a Proesp nesse momento, Daniel Salve, da Brigada de Barão Saruê, a Dulce, da Brigada Cachorro do Mato, Marcão e Valtemir Damasceno, do Grupo de Proteção Ambiental do Campo Grande, e da Corporação do Corpo de Bombeiros, o Major Sabino, o Capitão Bacim e o Tenente Bruno. A todos vocês, já os nossos agradecimentos por terem aceito o convite de participar dessa discussão. A reunião de hoje, nós vamos debater, discutir, aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre o tema Brigada de Incêndio Populares, né? Entender o papel, a função, a importância, como é que se organizam e como esses movimentos, essas entidades podem atuar como um reforço, elementos auxiliares na prevenção, no combate às queimadas nas nossas matas. Apesar de estarmos no momento hoje, graças a Deus, de chuva, verão, né, a gente sabe que esse é um problema difícil de ser enfrentado nos períodos de estiagem, de seca, principalmente que, por razão das mudanças climáticas, a gente tem tido períodos mais extensos, né, de falta de chuva, baixa umidade e aumento de risco de queimadas. Mas, antes de passar a palavra aos convidados, eu quero passar a palavra à vereadora Mariana Conte, que foi ela que trouxe essa demanda, esse tema na comissão, que na última reunião aprovou. A gente está organizando esse debate para que ela possa falar um pouquinho mais das razões e dos objetivos desse encontro. Obrigado, Mariana. A palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o vereador Luiz Carlos Rossini, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, a qual eu faço parte também, agradecer pela concordar, né, e foi, na verdade, foi uma unanimidade ali na comissão, quando a gente aprovou fazer essa discussão tão importante. Quero cumprimentar também as pessoas aqui representando as brigadas, a Brigada de Barão Saruê, o Grupo de Proteção Ambiental do Campo Grande, a Proesp, a Brigada Popular Voluntária Cachorro do Mato, talvez entre também o Grupo de Cuidadores da PP de Jardim Mira, nós não sabemos ainda. Quero cumprimentar também a representação aqui do Corpo de Bombeiros, o Major Sabino, o Capitão Bacinho, o Tenente Bruno, e cumprimentar toda a equipe aí da Secretaria do Verde, o Sidney Furtado, a Andréia Strudel, a Ângela Giral e a Heloísa Fernandes. Na verdade, a gente está vivendo um momento de eventos climáticos extremos, né? A gente está vivendo aí um processo de chuvas torrenciais, que também tem causado problemas,
para o conjunto, né, da população. A gente está vendo enchentes, a gente tem visto que isso tem afetado não apenas aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil também, em Campinas e região, a gente tem passado por isso também, né? Nesse momento de verão, as chuvas, elas são importantes, né? A gente quer que chova, mas a gente está vivendo a extremidade, os eventos extremos. Isso afeta a vida das pessoas, principalmente dos mais pobres. Apesar das chuvas intensas que a gente está tendo, a gente tem visto, e os dados têm apresentado, que os nossos rios e o próprio sistema Cantareira ainda estão, né, numa situação com volume baixo, e já tem se previsto que apesar, né, a gente vai sair do momento de chuvas extremas para um período de seca também. Então, diante disso, nós sabemos que a proteção, a preservação das APPs, das nossas matas, ela é fundamental para dar equilíbrio ao sistema. Talvez esse seja um dos grandes desafios aí para o futuro, que é a gente conseguir tanto preservar o que se mantém, quanto resgatar aquilo que já foi destruído. E a gente sabe que as nossas APPs, elas têm enfrentado algumas questões, seja especulação imobiliária, o avanço desenfreado do agronegócio, também a questão dos incêndios florestais, que é uma questão muito complexa, né? E a gente sabe aí que existem setores das instituições, o Corpo de Bombeiros, eu acho que a gente precisa discutir, inclusive de estruturar, né? Aumentar o financiamento da estrutura, das condições. Eu gostaria muito de ouvir também aqui o Corpo de Bombeiros presente, a Secretaria do Verde. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto aí que, diante dessa demanda, e Campinas, a gente teve incêndios seríssimos, né? Lá na região do Campo Grande, na região de Barão Geraldo, na região da APA de Sousas, né? A gente teve incêndios florestais seríssimos, e isso motivou a organização da sociedade civil em brigadas, grupos de apoio, que têm feito processos importantíssimos, né, de treinamento e têm ajudado nesse processo do combate aos incêndios, né? Então, eu achei importante que a gente fizesse essa discussão para a gente construir aí tanto o debate do papel, né, desses grupos que têm se organizado, quanto a gente pensar a legitimidade, o apoio do poder público, a atuação integrada, quanto também a gente debater, né, a necessidade de uma política municipal que seja integrada à sociedade civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria, Defesa Civil, enfim, uma política municipal global de proteção às APPs e de combate aos incêndios florestais. Então, aqui eu estou mais aqui para ouvir, agradeço muito a presença, a disponibilidade, e eu espero que a gente consiga sair dessa reunião com algumas sínteses comuns para a gente avançar nessa política. Obrigado, vereadora Mariana. Como sugestão de encaminhamento aqui da nossa conversa, eu queria propor que a gente iniciasse com o Sidney Furtado, que é diretor de Defesa Civil, que, a meu ver, talvez responsável por essa ação de coordenação até das ações de enfrentamento desses eventos, seja enchente hoje ou queimada nos períodos de seca. Na sequência, abrir a palavra para os representantes da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para falar também como a Prefeitura tem estruturado as políticas públicas um pouco nessa área. E, por último, deixaria para a representação do Corpo de Bombeiros, que tem uma relação mais direta, me parece, do ponto de vista legal e formal, com essas brigadas populares. Se vocês concordarem com isso, eu já passaria, então, a palavra ao Sidney, para que ele pudesse aí falar um pouco dessas ações e como a Defesa Civil vê também essa participação das brigadas populares de combate a incêndio como elemento auxiliar aí nas ações de prevenção também e combate às queimadas, incêndios nas nossas mãos. Rossini, Obrigado. desculpa, Oi. Rossini, perdão. Aí depois a gente passaria para os representantes por último, a gente depois passaria para os representantes das brigadas presentes. É só essa sequência, ok? Sidney. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. Então, só para
deixar muito claro, a Defesa Civil tem uma atribuição formal pela Lei Federal 12.608. Tem uma lei federal que estabelece um regramento para o sistema de defesa civil, e pela Constituição cabe privativamente ao governo legislar sobre Exército, Marinha, Aeronáutica e Defesa Civil. É uma privativa à União legislar. Então, nós seguimos diretrizes estabelecidas de forma nacional e onde nós trabalhamos, que nós já denominamos Operação Estiagem. A Operação Estiagem trata-se de um regramento estabelecido por uma resolução da Casa Militar, estabelece isso um padrão a ser adotado em todo o estado de São Paulo, e dentro dessa lógica, a Defesa Civil, ela monitora as questões relacionadas a uma situação de emergência ou estado de calamidade pública. Vamos analisar o seguinte: em qualquer município do estado, qualquer município brasileiro, quando uma situação adversa, ela passa a ser um caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública, a Defesa Civil é que elabora esse relatório, é que vai dar base aos prefeitos para que eles possam decretar uma situação de emergência ou estado de calamidade pública. Ou seja, a Defesa Civil ela não atua eminentemente nas questões de normalidade, mas principalmente nos princípios de anormalidade, no caso de decretação, como está acontecendo agora em Petrópolis. Eu preciso ter elementos para que a gente possa efetivamente decretar. Então, nós temos a Operação Estiagem, onde nós estabelecemos em que momento pode ser que haja um decreto de calamidade pública para a falta de abastecimento de água, em que momento isso pode afetar a saúde pública, até pela baixa umidade relativa do ar, e aí entra também um dos fatores é a questão de incêndio. E pela nova lei federal, a 12.608, estabelece que os diversos órgãos setoriais é que executam as políticas públicas relacionadas a determinados temas. Então, a Defesa Civil, ela não tem uma execução direta, por exemplo, em formação de brigada, não é competência legal dela, ela não faz isso, e ela vai se utilizar de todos os meios necessários, principalmente aqueles que estão devidamente constituídos de forma legal, para se utilizar dos meios. Então, se o problema é de Covid, a Secretaria da Saúde tem uma pertinência enorme e vai dar base para a Defesa Civil, se ela pode decretar, se não vai decretar, como foi o caso que nós temos no Comitê Covid há mais de 2 anos, diretamente ligados por causa do decreto de calamidade. Então, isso é importante que se tenha muita clareza, que a Defesa Civil tem uma missão constitucional, tem uma missão legal, que estabelece esse sincronismo. Então, esse decreto, ele sai todo ano, sai um decreto que sincroniza essas ações de monitoramento. Esse monitoramento, agora nós estamos focados na questão da Operação Verão, e que é o que nos preocupa muito, principalmente como a própria vereadora citou, o que está acontecendo no estado, na nossa região sudeste, é algo extremamente preocupante, nós não tivemos isso há mais de 30 anos, a questão das mudanças climáticas, ela é uma realidade, quem não quiser acreditar nisso vai sentir de forma concreta, porque isso é um fato, e efetivamente nós precisamos nos adaptarmos a tudo isso que está acontecendo. Então, é sempre positivo que a gente tenha uma organização social muito bem definida, muito bem preparada, sincronizada com os aspectos legais, principalmente que o Corpo de Bombeiros tem. Isso é fundamental para uma elaboração de uma política pública de enfrentamento. A minha leitura, enquanto Defesa Civil, é principalmente quais seriam os mecanismos para nós tentarmos prevenir. Como é que nós vamos conseguir trabalhar mais a prevenção ao invés, efetivamente, de um combate. E isso é algo desejável, é algo necessário. Eu estive, há alguns anos, pelo governo federal na Bahia, enfrentando a seca pelo GAD, pelo Grupo de Desastres do governo federal. É algo extremamente complexo, o enfrentamento a uma situação de seca, 242 municípios em situação de emergência, e esse é o principal enfoque que nós temos, quer dizer, como que nós podemos prevenirmos situações e termos um planejamento adequado para o enfrentamento a uma situação adversa, e que não se restringe simplesmente somente à ação de combate. A gente precisa ter outras ações também de enfrentamento, de preparação, de participação da comunidade. Considerando isso, inclusive já algumas medidas estão sendo adotadas até internacionalmente,
e até foi estabelecida uma ISO para voluntários. Uma ISO, a 22319, é uma ISO que está sendo discutida para que a gente possa efetivamente trabalhar com o serviço voluntário de uma forma bastante adequada, dentro das normas, e que a gente possa dar mais segurança a um chefe de família voluntário que está prestando serviço. Então, é uma ISO que é relevante, eu acho bastante pertinente a gente começar também a avançar numa discussão disso, porque é um fato, quer dizer, nenhum governo tem capacidade para solucionar todos os problemas sozinho. Ele precisa de um acompanhamento, de um apoio da comunidade. A questão, acho que importante é essa, como nós poderíamos fazer isso? Eu acho que, inicialmente, a participação é essa, e a Defesa Civil sempre estará à disposição para apoiar, elaborarmos juntos qualquer planejamento no sentido de enfrentamento a uma situação de desastre. A nossa atividade é essencialmente isso, está na Constituição, tem um enfrentamento focado na prevenção de um desastre. Obrigado, Sidney. Eu anotei algumas coisas. Combinar assim, depois da fala de todo mundo, da rodada geral, a gente pode voltar para fazer alguns questionamentos, né? Eu quero anunciar que também está conosco o Tenente-Coronel Eglis, que é o comandante do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, e tem o Daniel, que entrou também. Eu só pediria que o Daniel escrevesse no chat depois a entidade, o movimento que ele representa. Eu passo agora, então, a palavra para a representação da SVDS, não sei se começando pela Andréia, para falar como é que a Secretaria está envolvida nesse trabalho, aí, inclusive de capacitação, treinamento, cadastramento dessas entidades voluntárias. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Cumprimento aí a Comissão Permanente de Meio Ambiente, na figura do vereador Luiz Rossini, a todos os vereadores da Câmara Municipal também, na figura da vereadora Mariana Ponte, ao meu colega de prefeitura, Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil, no qual eu cumprimento também minhas colegas da SVDS, a Ângela Grau e a Heloísa Fava Fagundes. Também cumprimento o Corpo de Bombeiros, na figura do capitão Bassim, Tiago Lira, presidente da Proesp, também aí pelos movimentos ambientalistas, e todas as brigadas populares aqui presentes, através da Dulce, especificamente da Brigada Cachorro do Mato. É uma satisfação, né, a Secretaria do Verde poder participar, junto com a Defesa Civil aqui pelo município, esclarecendo o papel de cada órgão e, principalmente, acolhendo aí movimentos de gestão participativa em temas como o Sidney deixou bem claro, são temas de emergência, temas importantes, né, até porque o mundo, o Brasil e todas as cidades estão passando por intempéries climáticas. E claro que excesso de seca e excesso de água tem sido aí infelizmente, uma realidade do Brasil, no qual aí eu também faço o nosso pesar em relação recentemente que está acontecendo no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Bom, a Secretaria do Verde, ela tem um papel específico de planejamento e gestão ambiental. Então, não é da nossa competência institucional tratar de assuntos emergenciais dentro da prefeitura, esses são a cargo da Defesa Civil. No entanto, a Secretaria do Verde tem um papel aí complementar, suplementar e, evidentemente, de apoio nessas questões. Um dos pontos que eu gostaria de destacar é relacionado ao poder de polícia ambiental, que quando a gente fala de gestão ambiental, existem vários instrumentos, um deles é o poder de polícia ambiental. Nós aplicamos a lei de queimadas, é uma lei recentemente revisada, além da penalidade de multa com critérios técnicos, os proprietários das áreas queimadas são chamados também a firmar termo de ajustamento de conduta para reparação e compensação dos danos ambientais ali causados. Isso significa que no nosso poder de polícia ele não se circunscreve à sanção administrativa, mas também vai para a reparação do dano propriamente dita, né, através desse termo. É uma lei recente, de 2020,
Evidentemente que na prefeitura a gente faz ações sempre integradas, porque elas são mais eficazes, e uma delas é que o monitoramento das queimadas é realizado pela Defesa Civil, com auxílio de imagens do satélite do INPE, e com base numa série histórica, são realizadas ações de sensibilização das comunidades que vivem no entorno das áreas onde temos, inclusive, incêndios recorrentes. Existem também vistorias preventivas, né, no entorno dessas áreas verdes prioritárias, definidas pela Secretaria do Verde e efetivadas pela Defesa Civil. O meu colega Sidney também mencionou a Operação Estiagem, que é de coordenação da Defesa Civil. Nós, da Secretaria do Verde, participamos desse grupo, que é composta por diversas secretarias, e o objetivo é o enfrentamento dessas situações adversas de estiagem, com incêndios e secas no município. Cabe também à Secretaria do Verde a gestão das unidades de conservação da natureza municipais, e aqui eu vou destacar a APA de Campinas, inclusive, que tem orientação da formação de brigada de incêndio, isso faz parte de um dos programas do plano de manejo dessa unidade de conservação, e agora estamos no momento aí da efetivação da gestão da APA Campo Grande. E a nós também cabe o papel acessório de articular, dentro da Operação Estiagem, a formação de brigadas voluntárias, tanto na APA Campinas, quanto na APA Campo Grande, aí sob a coordenação do Corpo de Bombeiros, porque a competência da intempérie incêndios cabe aí ao Corpo de Bombeiros. Como outras duas ferramentas de gestão ambiental para enfrentamento dessas emergências, e tendo como ações preventivas, nós temos também programas de recuperação de áreas verdes nas cidades, advindas do Plano Municipal do Verde, advindas recentemente do Plano Diretor, e essa recuperação dessas áreas queimadas, a gente utiliza, além de outros, basicamente dois instrumentos: o Banco de Áreas Verdes, com áreas prioritárias para recuperação ambiental, e o pagamento por serviços ambientais, no qual aí é uma política de fomento para aquele proprietário que cuida da sua área, que aumenta a quantidade de áreas verdes, não somente para evitar queimadas, mas é claro que para a produção de outros serviços ecossistêmicos, outros serviços ambientais de importância ambiental para a cidade. No campo da educação ambiental, gostaria de destacar o lançamento da campanha Campinas Sem Queimadas. Houve uma veiculação dessa campanha na rádio educativa, através de banners, no site da prefeitura, em um website próprio. Nós lançamos essa campanha Campinas Sem Queimadas oficialmente na Semana do Meio Ambiente 2021, que por questões de pandemia foi 100% digital, 100% online. E teve uma live, inclusive, realizada com o Corpo de Bombeiros, e essas peças midiáticas foram aí veiculadas também através de grupos de comunicação, de WhatsApp, e-mails dos conselhos municipais, enfim, está disponível aí na página da Prefeitura de Campinas, com basicamente 2 spots, que eu não vou ler aqui, mas posso colocar no chat, caso vocês tenham interesse no conteúdo dessa campanha educativa. A nosso papel junto ao Corpo de Bombeiros, e aí frisando que é o órgão legal competente para a atuação de combate a incêndios, também responsável pela formação da Brigada Voluntária, a gente fez várias reuniões, vários programas de articulações, inclusive aí na instituição do Programa de Voluntários em Apoio aos Serviços de Bombeiros. Existe uma lei federal nessa linha, provavelmente o pessoal do Corpo de Bombeiros vai esmiuçar mais, é a Lei 9.608 de 98, tem uma lei complementar estadual 1257 de 2015, decreto estadual 63058 de 2017, enfim, tem aí todo um arcabouço institucional de atribuições e competências. O Corpo de Bombeiros, então, tem essas atividades também de educação e sensibilização, portanto, a Secretaria do Verde se conecta, se agrega a essas campanhas. Existem, então, aí algumas ações educativas
especificamente, por exemplo, na APA Campinas, na qual nós somos gestores e, portanto, o plano de manejo tem um comando aí nesse sentido. Então, tivemos algumas ações de divulgação e sensibilização no dia 27 de junho do ano passado, na Praça Beira Rio, com a participação da SBDS, INDEC, DR, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Cultura e Turismo, Subprefeitura de Souza, Subprefeitura de Joaquim Gide, Câmara Municipal e de vereadores, né, esteve presente, Guarda Municipal, também na APA R14, no dia 3 de agosto, lá na Avenida Ivan de Abreu Azevedo. A presença do Corpo de Bombeiros na APA, acho que é um ponto de destaque também, né? Estamos aí nesse movimento de alocação de uma base de bombeiros, com caminhão e profissionais, né, para ter essa conexão, inclusive junto ao prédio de informações turísticas de Souzas. Essa corporação atenderá aos chamados de Souza, Joaquim Egídio e R14, no qual compõe aí a APA Campinas. Em relação à formação de brigada voluntária de incêndios nessa unidade de conservação, na APA de Campinas, e no âmbito da Operação Estiagem, vejam que vários atores aí estão integrados nessa operação, abrange também conteúdos como arboviroses, a importância da unidade de conservação, meteorologia. Então, a proposta dessa formação de brigada, que inclusive já ocorreu em alguns momentos, é uma capacitação além do treinamento de combate pelo Corpo de Bombeiros. Então, essa é uma ação conjunta, e aí que envolve várias pessoas, várias entidades, como Saúde, Fundação José P. de Oliveira, que também é gestora de uma unidade de conservação aqui do município, Defesa Civil e a nossa secretaria. Nem precisamos falar que essa capacitação pelo Corpo de Bombeiros e seus parceiros é de extrema importância, né, porque é um treinamento, é uma capacitação, e aí os voluntários, e nós estamos aqui com vários voluntários, por categorias, vão ser instruídos a atuação durante o combate ao incêndio. Então, o treinamento, o credenciamento, o comando desses voluntários são de atuação da Defesa Civil. Também fez parte do programa do plano de manejo a aquisição de equipamentos para a formação da Brigada Voluntária de Incêndio na APA de Campinas. Nós temos um convênio entre a municipalidade e o DAEE, e nesse convênio, e inclusive com auxílio do Conselho Gestor da APA, do CONGEAPA, tem um item aí de aquisição de equipamentos de EPIs para uso dos brigadistas durante o combate de incêndio na unidade de conservação. Essa listagem, claro, que foi aí validada também pela Fundação José P. de Oliveira, pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Só para vocês saberem, mas de onde vem essa compensação? Essa compensação vem das obras da barragem Campinas Pedreira. Então, temos aí um apoio na formação das brigadas, seja na APA de Campinas, que eu dei destaque, mas também na APA Campo Grande, cursos ministrados, aí eu deixo para o pessoal do Corpo de Bombeiros colocar mais o detalhamento, né, dessa capacitação, a compra e doação aí desses EPIs para os bombeiros, e aí, considerando essa parceria entre a Prefeitura e Estado, né, também nós estamos em encaminhamento à aquisição pelo município de um caminhão de combate a incêndios florestais, que será adquirido, que nós estamos nesse momento de aferição, de aquisição, com recursos do PROAMB, do Fundo Ambiental de Meio Ambiente, e esse caminhão aí será doado, né, para o Corpo de Bombeiros. Basicamente, aí eu fiz um apanhado, né, tanto das ações de planejamento, quanto das ações de gestão ambiental do município, e fazendo um destaque aí com os nossos principais parceiros, e principalmente os presentes aqui na presente reunião, na presente audiência, que é a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Muito grata aí pela atenção e pela palavra, vereador Rossini. Obrigado, Andréia. Bastante esclarecedora aí a sua fala. Eu já passo de pronto, então, para o representante aí do Corpo de Bombeiros. Não sei se vai ser o capitão Bassim, Major Sabino, Tenente Bruno ou Tenente Coronel Egnos.
Mas a palavra aí, o Corpo de Bombeiros nesse momento. Boa tarde a todos. Eu não sei se eu estou sendo ouvido por aqui, Tenente Coronel Eglis, sou comandante do 7º Grupamento de Bombeiros. Para mim é uma satisfação poder participar dessa reunião e de um assunto que a mim me é muito caro, né? Porque trabalho com essa questão da operação, ainda chamava Operação Mata-Fogo, né? Lá pelos anos de 99, 2000, 2001. Sidney e eu ainda tínhamos cabelo nessa época, né, Sidney? Éramos, né, ali quase jovens e já trabalhávamos com esse assunto e realmente naquela época nós já fazíamos a formação, a tentativa de formação de brigadistas. Tivemos muito sucesso em algumas áreas e nem tanto em outras. Então, nós tínhamos ali uma brigada muito interessante que fica em Sousas, num condomínio, que aqui eu vou reservar o nome, mas esse condomínio realmente tinha uma brigada muito interessante e que nos ajudava. Fazíamos também um trabalho preventivo junto aos remanescentes florestais na cidade de Campinas, mapeamento que, na época, hoje, sentado em casa, é possível fazer esse mapeamento por meio do Google Maps, né? Olhando o view ali de satélite. Mas, na época, a gente tinha que pegar um avião da Polícia Militar e ficar sobrevoando a cidade de Campinas para poder fazer fotos, ainda numa máquina fotográfica e um filme ali de 36 poses, né? Acho que aí a maioria que está nos ouvindo talvez não saiba nem o que é um filme de 36 poses. E, feito esse levantamento, juntamente com a senhora Giselda Persson, que é da Embrapa, a gente fazia ali um programa de prevenção a incêndios nesses remanescentes florestais, Mata Santa Genebra e outras tantas que nós temos na cidade de Campinas, e muitas delas, inclusive dentro de fazendas, então são reservas particulares. Bom, feito esse prólogo, vamos passar então alguma análise, conforme a Andréa, a quem eu agradeço muito a palavra, André. O Corpo de Bombeiros ele vem, desde muitos anos, se sensibilizado com a questão do voluntariado, né? E aqui também me rendo todo o agradecimento aos voluntários, né, que estão nos ouvindo, né, representantes de diversas brigadas, as quais eu aí não tenho o nome de todas, mas posso comemorar aqui a Brigada Cachorro do Mato, né, a Brigada lá de Barão Geraldo, temos aí a Brigada de Sousas, né, e outras que a gente não tem aqui o nome de cabeça. Mas, com o passar do tempo, o Corpo de Bombeiros, utilizando-se da sua missão constitucional, ou seja, artigo 144, preservação da comunidade, das pessoas, né, do patrimônio, meio ambiente, lá no seu parágrafo 5º, salvo erro, da Constituição Federal, designa o Corpo de Bombeiros como responsável por essa função. Feito isso, quando nós verificamos a necessidade de uma regulamentação do trabalho voluntário, por quê? Vou me socorrer do exemplo do ano de 2019, nós tivemos um grande incêndio no Nordeste Paulista, ali próximo à região de Ribeirão Preto. Me foge agora o nome do município, talvez o Sidney se lembre desse evento, Sidney. E aí teve até uma influencer, uma digital influencer, uma global lá, não sei, alguma coisa assim, ela tirou a foto, ou fez um vídeo, e depois mostrou-se um animal queimado, que depois a gente já descobriu que esse animal não estava nesse incêndio, foi uma montagem para contextualizar a situação e causar um frisson de mídia. E ali foi montada uma grande operação, presença do governador, 2 helicópteros Águia da Polícia Militar, aeronaves contratadas para combate a incêndios florestais Air Tracker, e foi montada uma grande operação de combate a incêndio em vegetação, em incêndios florestais. Bom, e naquele momento nós temos
uma voluntária, uma guia que trabalhava naquela região. E ela passa a nos ajudar, tanto no combate, quanto na orientação das equipes, quanto na questão de deslocamento e incursão nas áreas de reserva florestal. Não sei se estão todos me acompanhando, não sei se o áudio está ok. Bom, lá pela uma semana de combate, essa senhora, essa voluntária, que foi até homenageada, ela pisa num buraco de tatu e tem uma fratura de tíbia e fíbula, né? E aí há uma questão de responsabilidade civil objetiva. Então, por que esse prólogo todo? Para que nós cheguemos, né, à questão que a Andrea já levantou, né, que é a estrutura jurídica do voluntariado para ações de emergência. Então, a lei do voluntariado não dá cobertura, a lei federal de voluntariado não dá cobertura a esse tipo de voluntariado. E para nós podermos dar potência a esse voluntariado, foi criado o Código Estadual de Atendimento às Emergências, que é a Lei 1257 de 2015, do qual nós tivemos o prazer de trabalhar ainda como capitão na redação das suas primeiras minutas, né? E isso foi aprovado, então, na Assembleia de São Paulo. Na sequência, e no ano de 2017, a aprovação do Decreto Estadual 63058 de 2017, que também tivemos a oportunidade de trabalhar ali, de rabiscar algumas linhas ali desse Decreto Estadual. Posteriormente, coube ao meu comando ali, junto ao Departamento de Operações do Corpo de Bombeiros, a elaboração de portarias para operacionalizar o decreto 63058. Ou seja, eu tenho uma lei estadual, eu tenho um decreto que regulamenta essa lei estadual e eu tenho depois ali portarias que nos auxiliam e regulamentam como a gente vai operacionalizar esse serviço. Esse prólogo, eu peço perdão aí pelo tempo, mas ele é necessário para que nós tenhamos segurança jurídica e potência de agir nessas ações de voluntariado. Tá? Então, a gente chega aqui no 1257, a gente chega com a seguinte artigo 1º, né? Dentre outras coisas, ele coloca como atuação integrada de órgãos e entidades. Essa é uma primeira colocação, a atuação integrada de órgãos e entidades. Depois ele vai colocando, ele chega atividades de bombeiros no território do Estado de São Paulo. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar destina a realizar atividades de bombeiros no território do Estado de São Paulo. Descendo um pouquinho mais, a gente vai colocar, no artigo 7º, a gente vai colocar também a questão aí do voluntariado e a questão de outros organismos para atuarem de forma integrada e harmônica. E olha que interessante, integrado e harmônico. A palavra harmônica, ela é de extrema importância nesse contexto. Na sequência, né, nós temos quem pode integrar o Sistema Estadual de Atendimento às Emergências, artigo 4º do 63058. Bom, e nós estamos aqui numa audiência pública de uma casa de leis de um município de extrema importância, então acho que essa exposição da legislação que abarca todo esse contexto é de extrema importância. Então, em termos de pessoas físicas, eu tenho lá no artigo 4º, no seu inciso 7º, o voluntário em apoio aos serviços de bombeiro. Ou o bombeiro público voluntário. São dois instrumentos relativamente semelhantes, mas com algumas características extremamente importantes, né? Então, o bombeiro público voluntário é aquele que o bombeiro credencia, o Corpo de Bombeiros credencia para que ele atue em emergências, e provavelmente ele estará sujeito a um regime de prontidão, de pronta resposta às emergências.
Já o voluntário em apoio ao serviço de bombeiro, o Corpo de Bombeiro cadastra essas pessoas, faz ali uma avaliação, né, da sua capacidade física, da sua capacidade de atuação, né, e dependendo do seu cadastro, ele pode ter uma atuação mais próxima do operacional ou um pouco mais distante para resguardar a sua integridade física, ok? Então, assim, são esses dois elementos. E aí, a gente chega também em entidades, clubes de serviços, concessionárias, organismos de cooperação mútua, e outros que podem ser credenciados. Tá? Assim, a gente chega aqui, o treinamento ele deve ser dado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Por quê? Né? Porque essas pessoas treinadas, capacitadas, posteriormente credenciadas ou cadastradas, e aí são dois elementos jurídicos distintos, né? Essas pessoas vão integrar o sistema estadual de atendimento às emergências. Ora, havendo um evento danoso, um evento necessário de uma intervenção, a própria lei remete a responsabilidade ao militar de maior antiguidade, esse é um termo de caserna, né? Mas é o militar que está ali, que está comandando aquela operação, a responsabilidade por aquela operação. Ou seja, a responsabilidade, inclusive, da integridade física daquele brigadista, né? Vamos chamar assim, eu prefiro chamar de voluntário em apoio ao serviço de bombeiro. Então, passa-se, então, aí essa responsabilidade para o militar mais antigo. E no artigo 16, ele coloca o seguinte: acionar os integrantes do Sistema Estadual de Atendimento às Emergências, que é responsabilidade nossa também. Ou seja, olha, tenho lá um incêndio na região de Barão Geraldo, aí, Daniel, lá em Barão Geraldo. Incêndio em Barão Geraldo, Daniel, um voluntário em apoio ao serviço de bombeiros, cadastrado, treinado, né? A gente já sabe onde encontrar Daniel, né? Os materiais de combate a incêndio reservados em um almoxarifado, organizado, né? Todo ele normatizado. Bom, Daniel, temos um incêndio em Barão Geraldo. Vamos lá. Acione os demais aí da brigada. Ok. Lá você vai se apresentar ao Tenente Bruno, que é o comandante da operação no local. Ah, sim, senhor, então vamos para lá. Essa é o método aí. Né? Então, assim, essa é a forma legal de nós darmos potência para essa iniciativa. Ok? E isso, conforme bem falou a Andréia, né, isso foi externado, talvez não com tantos detalhes jurídicos à época, mas isso foi externado também em reuniões aí que ocorreram no calor da Operação Corta-Fogo do ano passado. Estou falando besteira, André? Não, então, o seu maniário de cabeça, André, concorda aí com as minhas palavras, né? Então, assim, isso foi externado para a pessoa que participou das reuniões do ano passado, no calor da Operação Corta-Fogo. Operação essa que tem também todo o seu regramento anual, feito de uma forma tríplice pelo nível estadual, e aí o Sidney também me ajuda, porque a gente tem o envolvimento tanto da Secretaria de Segurança Pública e a Longa Manos, né, do Corpo de Bombeiros e do Grupamento de Rádio Patrulha Aérea. Depois, pela Secretaria do Meio Ambiente, nós temos o Instituto Florestal, que vai representá-la ali, e pela Secretaria Estadual de Defesa Civil, né, que também vai fazer aporte de recursos, treinamento, utilizando também de todo o arcabouço legislativo aderente ao assunto. Então, é isso. Hoje, nós temos toda uma legislação que já dá aderência a esse tipo de iniciativa. Né? E o Corpo de Bombeiros é muito feliz em participar desse tipo de ação, mas colocando isso dentro de uma legalidade, né?
para que a gente possa dar sequência à operacionalização dos esforços. Houve aí até como eu posso dizer, né? O voluntário é uma ação extremamente importante, porque ela não só mexe com a operacionalização em si de iniciativas, por exemplo, combater um incêndio florestal, mas ele também mexe com toda uma questão social, né? Comunitária. Então, a partir do momento que a gente fomenta o voluntariado em determinadas regiões, aquela sociedade, aquela comunidade, ela evolui. Isso é extremamente importante. Esse é um viés. O outro viés é que não é sem regramento, né? Tem um amigo meu que gosta de dar um exemplo, né? Então, aquela pessoa quer ajudar o Hospital Mário Gatti, só para a gente sair um pouquinho do contexto, né? Então, tem um voluntário, ele acha que ele quer ajudar um hospital X, né? Vou usar de exemplo o Mário Gatti, aí ele pega uma lata de tinta e aparece no hospital querendo pintar a parede do hospital, né? E aí ele tem lá uma tinta vermelha, aí ele começa a pintar as paredes de vermelho, né? E aí vai aparecer o diretor do hospital e vai falar para ele assim, olha, quer ajudar? Quero. A parede aqui é branca. Não, mas eu tenho tinta vermelha. Não, a parede aqui é branca. Você quer me ajudar a pintar de branco, né? Então, assim, o que é a parede vermelha no contexto que eu estou falando? A parede vermelha ou a parede branca é o seguinte, vamos ajudar? Vamos ajudar. Estamos abertos? Estamos abertos. Temos legislação suficiente para abarcar esse tipo de iniciativa? Sim. Temos condições de gerir recursos que sejam destinados para esse tipo de operação? Sim. Esses recursos podem ser destinados diretamente para o Corpo de Bombeiros? Sim. Porque nós temos um convênio entre o Corpo de Bombeiros e o município de Campinas. Então, sim, esses recursos serão gerenciados sob a égide de toda a legislação de finanças e licitações do Brasil. Então, sim, nós temos total condições de dar apoio a essa iniciativa com segurança jurídica, com segurança técnica, né, e com sistema de acionamento, com capacidade de formação dentro de parâmetros aí que são já conhecidos da nossa profissão. Eu creio que foi feito peço perdão aí por ter sido me alongado um pouco, mas realmente é um assunto que me é muito querido, né, e acho que foi importante. Sim, complementar com uma informação. Obrigado. É importante. Bom, o Bacilhau estava falando aqui sobre a formação da brigada. Nós fizemos, né, o ano passado, vários treinamentos, junto aí com o apoio da Defesa Civil do município. Né? Foi feito aí cadastramento de algumas pessoas, como o VASB, né? E ainda não teve a potência do acionamento, mas nós temos, sim, condições de fazer esses acionamentos. Essa é a posição do Corpo de Bombeiros e é a exposição da legislação que muito bem a Andréia, o Sidney já colocaram aí, e a gente está aqui para apoiar o projeto de brigadas, né? Obrigado aí pela oportunidade do nosso presidente e da vereadora Mariana Fonte por participar desse esforço. Muito obrigado a todos. Obrigado, comandante Eglis. Nós é que agradecemos aí os esclarecimentos. Antes de passar aí para os representantes da sociedade, eu quero agradecer também que a Maria Helena Novaes Rodrigues, atual presidente do CONDEMA, está acompanhando a nossa reunião remotamente. É uma alegria, um abraço aí, Maria Helena. Mas tá na minha mão aqui, eu vou colocar, se puder ser essa sequência, tudo bem, mas o primeiro que está aqui é o Tiago Lira. Ó, sugestão, Tiago, Dulce, Daniel, Marcão e Valtemir. Pode ser nessa sequência de falas? Se puder, Tiago, o presidente da Proesp aí, com a palavra. Excelente. Uma boa tarde para todos. Meu nome é Tiago Lira, eu estou presidente da Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies, que é a entidade ambientalista mais antiga de Campinas. Não canso de dizer isso, mas a gente tem alguns fragmentos florestais em Campinas, fruto da luta
dos membros da Proesp, né, que são mais de 40 anos de luta intransigente em defesa do meio ambiente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou tentar ser o mais direto possível e tentar elucidar aqui alguns pontos, inclusive que a Andréia traz, o tenente-coronel Eglis traz, e que talvez a gente consiga aqui construir uma solução que não seja simplesmente a solução do é isso que está aí, né? É o que está dado. É como se o que tivesse dado fosse o melhor, e a gente sabe que não é o melhor, considerando, inclusive, as emergências climáticas e os efeitos devastadores das emergências climáticas. Então, acho que é fundamental a gente, aqui, enquanto sociedade civil organizada, quanto governo, né, quanto as instituições do governo, a gente consiga construir uma solução, porque, como o próprio Sidney falou aqui no começo, aqui é uma solução compartilhada. Eu acho que ninguém aqui tem dúvida disso, que é uma solução compartilhada. Bem, o histórico da gente, da Proesp, estar envolvido nessa discussão nesse momento, é pelo fato do processo de incubação da Brigada Cachorro do Mato, que a gente começou no ano de 2020, nos auges das queimadas no Pantanal, né, que foi algo assombroso. Foram quase 40% do bioma do Pantanal perdido em um ano, né? Então é algo grave. A gente tem um ascenso nas queimadas no Brasil todo, né? E isso é noticiário no mundo todo, apesar de um certo negacionismo interno aqui, inclusive do governo. Inclusive, estamos apresentando a Proesp aí nos próximos dias aí um relatório sobre a aplicação de recursos federais e estaduais em combate à queimada, que eu acho que vai também pautar bastante e elucidar bastante essa discussão, para esclarecer que não está tudo tão bom assim e tudo tão bem assim, né? Apesar do coronel citar a legislação é ruim, coronel, essa é a minha opinião, enquanto membro da sociedade civil. A legislação é ruim e ela é falha, e a prova que ela é falha é que a gente está no ano 2021, a gente ainda não tem uma eficiência no combate a incêndios florestais, nem no estado de São Paulo, nem na cidade de Campinas, nem no Brasil, apesar do esforço e dessa garra que tem o Corpo de Bombeiro, dessa instituição que é respeitada no Brasil todo, né? Talvez a das mais respeitadas no Brasil é o Corpo de Bombeiro, sem dúvida nenhuma, pelo brilhante trabalho que o Corpo de Bombeiro faz, sem dúvida. Mas carece, inclusive como sociedade civil, a nossa cobrança é essa. Carece de recursos, carece de pessoal, e a gente acompanha isso no dia a dia. Poderia citar aqui exemplos, inclusive já da nossa atuação enquanto brigada, na cidade de Campinas e aqui no redor, mas eu acho que a Dulce vai fazer melhor esse apanhado. Mas dizer que a gente percebe isso. O Marcão, pode dizer, o pessoal da Brigada de Barão, nas vezes que atuaram aí, o Marcão, com certeza, da quantidade de vezes que ele atuou lá no Cerrado do Campo Grande, e na APA do Campo Grande, e a gente sabe dessa dificuldade, a gente percebe, não só em Campinas, mas em todo o estado de São Paulo e no Brasil. Negar efetivamente as brigadas populares, ou a gente criar uma falsa polêmica sobre uma falsa legalidade da atuação das brigadas populares, não vai resolver o problema, efetivamente não vai resolver. Está aí os dados do INPE para mostrar a escalada dos focos de incêndio na região de Campinas, é alarmante, no estado de São Paulo também. Então, assim, uma ação conjunta das entidades do poder público, do governo e da sociedade civil é o caminho. É isso que a gente tem que construir. A Proesp traz uma proposta, presidente Rossini, que é uma proposta de criar um plano municipal de prevenção e combate a incêndio no município, com foco nesses fragmentos. Com toda a clareza de que se a gente não tiver uma política dessa muito clara, e uma política de mobilização de brigadistas que apoiem o Corpo de Bombeiros, sem dúvida, se numa ocorrência, pela experiência e tudo mais, nenhum brigadista vai atuar contra o comando do Corpo de Bombeiros, eu tenho certeza disso, inclusive não é a orientação que a gente teve durante quase um ano de curso, né? Então, o ponto central para a gente aqui não é uma falsa discussão sobre a legalidade de brigada ou não. Tem brigadas se espalhando pelo Brasil inteiro e as brigadas estão acontecendo como iniciativa popular pela ausência do Estado. A gente não tem dúvida disso. E a gente não quer tomar o lugar do Estado. Apesar que hoje tem um desvio de finalidade em muitas organizações não governamentais
que tem um interesse propriamente de ocupar espaço público e desmontar o Estado para ocupar espaço público, não é a nossa função e nem o objetivo da Proesp, nunca foi em 40 anos de luta. O que a Proesp fez é uma iniciativa exatamente de movimentar as estruturas do Estado. O Estado precisa se movimentar. A gente não pode admitir mais e perceber um fragmento florestal, como aconteceu na Ribeirão Cachoeira, no ano passado, pegar fogo sem que tenha nenhuma ação efetiva, nenhuma ação. Então, assim, a gente tem uma preocupação não só com o combate, mas com a prevenção. E talvez, coronel, presidente da comissão, Andréia, Cid, talvez, seja nesse ponto que é o ponto mais nevrálgico para a gente, que é a prevenção. E nisso, a atuação da sociedade civil e das brigadas é indispensável. Então, qualquer falsa discussão sobre isso não ajuda. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto que a gente tem que sair. A gente tem que sair de um patamar que é a gente precisa de unidade na ação, e essa unidade tem que ser concreta, porque senão vai chegar o período do fogo, e a gente vai ter de novo o que aconteceu em Campinas no ano passado, que a gente atuou, inclusive, não só em Campinas, mas, inclusive, numa área federal, que é na área de Cosmópolis. Então, eu acho que o momento, e a Mariana, com muita esperteza, inclusive, né, trouxe esse debate, ouviu a gente convidou ela ouviu a gente, para pôr esse debate em pauta. Eu acho que é fundamental isso. Então, a gente pede não só aqui o esforço da Mariana, de ouvir, de encaminhar, mas do nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, né, o Rossini, a gente conhece, estava fazendo as contas aqui, Rossini, aproximadamente uns 24, 25 anos a gente se conhece. Então, pedir, com certeza... Você era garotinho. Sim, com certeza, menino. Então, assim, pediu o seu esforço contra o presidente da Comissão de Meio Ambiente, da Andréia, né, que está aí na luta há muito tempo também, né, pedir esse esforço para a gente construir uma política que unifique as brigadas. A gente não quer aqui rasgar essa legislação, mas a gente quer discutir, a gente já fez ofício para a Assembleia Legislativa para discutir essa legislação. No artigo 4, por exemplo, que o coronel cita, tem lá os integrantes de brigada, mas não se regula a brigada, então a gente tem que ter uma lei que regule as brigadas populares, porque essa é uma realidade, isso não vai mudar, coronel. Não vai mudar, presidente, não vai, essa é a realidade. Tem brigadas populares, estão surgindo outras brigadas no Brasil inteiro pipocando, e está surgindo exatamente por causa da ineficiência do Estado. Exatamente. A gente gostaria muito que o Corpo de Bombeiro tivesse o orçamento que ele merece ter para atuar. Merece ter, que o Corpo de Bombeiro merece ter. A gente gostaria muito que a Defesa Civil tivesse o orçamento que ela merece ter. Mas não tem. E a resposta da sociedade é uma resposta organizada, não é bagunça. Não, de modo algum não é bagunça, é uma resposta organizada. Muito obrigado pelo tempo dos senhores. Espero que a gente consiga avançar nisso. Legal, Tiago. Feitos os apontamentos, inclusive a sugestão de proposta, eu entendo a sua fala, mas depois a gente pode aprofundar um pouco nessa questão, né? Uma vez de você convocar um cidadão para atuar no combate a incêndio, isso envolve muita responsabilidade, né? Porque esse não é distribuir alimento para morador de rua, é enfrentar um fogo que, se não tiver preparo, cuidado, pode ter consequências, inclusive fatais. Mas depois, eu anotei alguns pontos, é legal recolher depois as sugestões, viu, Tiago? Que a gente na comissão vai discutir, pautar, aquilo que depender de atuação no município, a gente tenta encaminhar por aqui. Se tiver proposta de encaminhamento para outras esferas de governo, a gente tenta pontuar isso também. Legal, mas obrigado pela fala. Eu passo agora para a Dulce, da Brigada do Cachorro do Mato. Dulce, com a palavra. Boa tarde para todos e todas. Presidente Rossini, boa tarde. Membros do Corpo de Bombeiros, boa tarde. Eu sou muito ruim com o nome, então não vou saber falar o nome de vocês, tá? Do Corpo de Bombeiros, eu conheço o Coronel Paulo, que se aposentou, que era uma pessoa com quem eu sempre procurava ajuda quando eu precisava de orientação, e falei algumas vezes com o Capitão Pedron. Tirando essas duas pessoas, não conheço mais ninguém do Corpo de Bombeiros de Campinas. Né? Vereadora Mariana Conte, demais colegas, Defesa Civil, Secretaria do Verde, os colegas das brigadas de incêndio. Eu não sou muito de rapapés, não, tá? Então, já vamos direto ao ponto. Nós estamos trabalhando com essa questão de criação de brigadas populares, como o Tiago já falou, porque há uma necessidade. E, como já foi dito por outras pessoas, e foi repetido pelo Tiago,
o Estado, ele não tem condições de dar conta de toda a situação e de todos os desastres ambientais referente a incêndios florestais, principalmente, que tem acontecido ultimamente. Como um exemplo para isso, eu vou usar o que ocorreu no dia 27 de julho de 2021, em Campinas, que houve incêndio na Mata Ribeirão Cachoeira, e houve incêndio, acho que em todos os fragmentos florestais na cidade de Campinas. Porque quando nós ligamos no Corpo de Bombeiros para informar que estava ocorrendo incêndio na mata e que nós precisaríamos do Corpo de Bombeiros presente ali para poder realizar a operação, a pessoa que atendeu, o soldado que atendeu o telefone, ele disse assim: senhora, nós temos 1.342 chamadas referente a incêndio florestal na frente. Então, nós temos que fazer aqui uma triagem de todas as chamadas, ver quais são todas as localizações, quais chamadas são repetidas nas localizações, para a gente poder distribuir os homens e os carros que nós temos aqui na corporação. E aí, com isso, você pensa, né? Foram 1.342 pessoas ligando para poder informar. Lógico que não foram 1.342 focos de incêndio, a gente sabe, mas, assim, pessoas, membros da sociedade, ligando para informar: olha, Corpo de Bombeiros, nós estamos com foco de incêndio florestal aqui no nosso bairro. Eu não tenho ideia de quantos homens o Corpo de Bombeiro tem no estado de São Paulo inteiro, mas em Campinas, coronel, capitão, não sei quais são as patentes das pessoas, né, que estão conosco na reunião, mas quantos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros nós temos na cidade de Campinas, né? E como ocorreu no dia 27 de julho de 2021, quantos carros e quantos homens e mulheres estariam disponíveis para atender às ocorrências das chamadas de incêndio florestal que ocorreram, por exemplo, que é um fato, isso aconteceu, né? No dia 27 de julho de 2021, na cidade de Campinas. Isso apenas para colocar um dos fatos. E antes que alguém pense assim: nossa, ela está muito agressiva com o Corpo de Bombeiros, sou bombeira civil e sou bombeira de aeródromo, e eu fui formada, eu fiz o meu curso de formação numa escola de bombeiros em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, e que todos os instrutores, né, os donos da escola são bombeiros reformados, e todos os meus instrutores foram bombeiros, e eu acho que no Brasil não tem alguém que tenha mais admiração e respeito pelo Corpo de Bombeiros do que eu. Pode ter o mesmo respeito, mas mais do que eu não tenho. Então, só para que fique claro isso, a alta conta que eu tenho, né, a corporação, o Corpo de Bombeiros, mas nós temos que entender que o Corpo de Bombeiros não tem como atender todas as situações quando acontece tudo ao mesmo tempo, como aconteceu no dia 21 de julho de 2021. E aí, não é uma crítica, né, mas entendendo uma situação real, quando os brigadistas da Brigada Cachorro do Mato chegaram na Mata Ribeirão Cachoeira para poder atender, na verdade, eu orientei, eu não estava presente porque eu estava trabalhando nesse dia, mas eu orientei os brigadistas que foram para lá e disse o seguinte: vocês vão chegar lá, vocês vão procurar os homens do Corpo de Bombeiro que estão lá, vocês vão se apresentar e vocês vão dizer que vocês têm treinamento de combate a incêndio florestal e que vocês estão lá para trabalhar sob a orientação deles no que eles precisarem. E agora não é uma crítica ao Corpo de Bombeiro, mas entendendo a realidade, quando os brigadistas chegaram lá, haviam 2 homens do Corpo de Bombeiro atuando no fogo lá na APA, no incêndio da APA. Eles estavam saindo porque eles estavam atuando desde as 8 horas da manhã até as 15 horas da tarde, sem almoço, sem lanche, sem nada. E aí os nossos brigadistas conversaram, falou: gente, nós viemos para poder dar um apoio para vocês, para poder auxiliar, nós estamos aqui, o que vocês têm para nós fazermos. E a pessoa que estava responsável lá pelo trabalho naquela hora disse assim: olha, nós ligamos para o nosso capitão, nós estamos aqui desde manhã, nós ligamos para o nosso capitão disse que nós podemos nos retirar, porque nós já estamos entrando em exaustão e já está se tornando perigoso para nós, e nós não podemos atuar numa situação de risco, colocando a nós mesmos em risco, se nós estamos sem condições de atuar. Isso era 15 horas.
tá? Aí, das 15 horas até as 22 horas, quem atuou combatendo 12 focos de incêndio na borda da mata da Ribeirão Cachoeira foi os brigadistas da Brigada Cachorro do Mato, como podiam, nós estávamos sem equipamento, então eles, galhos de árvores, folhas que tinham no chão, eles usaram para poder fazer abafador, as bombas costais lá do condomínio Colinas do Atibaia, eles pediram emprestado, que tinha disponível lá, eles usaram para poder fazer o combate. As bombas costais falharam no meio do serviço, então qual foi a solução? Ir até o Ribeirão Cachoeira, encher a bomba costal, voltar no foco, jogar água, e no Ribeirão Cachoeira pegar, voltar e jogar a água. Então, assim, uma atuação exaustíssima, mas que a brigada esteve lá até as 22 horas atuando. Às 22 horas, chegou novamente um carro do bombeiro lá na APA de Campinas, e quando eles chegaram, os brigadistas já haviam percebido que já estava se tornando perigoso, estava próximo de começar a chover, e aí eles saíram, se encontraram com um bombeiro no meio do caminho, 2 bombeiros, gente finíssima, que chegaram lá, o Thiago estava lá, pode confirmar isso, 2 bombeiros, gente finíssima, conversaram com eles, não foram autoritários nada, falaram apenas assim, a gente aconselha que vocês se retirem, porque está perigoso, é à noite, nem nós não entramos à noite assim, e aí todo mundo já concordou, falou, não, a gente entende o que o senhor está falando, a gente concorda que está perigoso, e todo mundo saiu. Então, assim, eu estou narrando desta maneira que eu estou narrando, para que fique entendido que quando a gente fala é uma associação popular ou uma organização popular, não entendam e não pensem que se trata de um ajuntamento de pessoas irresponsáveis, porque não é. As pessoas têm muita responsabilidade, certo? E, assim, voltando a falar novamente, agora eu vou usar o caso do que aconteceu no Parque Juqueri, aqui em Franco da Rocha, que, Thiago, se eu estiver errado, você me corrija, ou qualquer outra pessoa pode me corrigir, se eu não me engano, queimou 80% do parque. E aí, no dia que nós estávamos realizando o nosso último treinamento, que nós fizemos um treinamento de 40 horas, conforme preconiza a NBR 14276, que é a NBR sobre brigada de incêndio e emergência, os requisitos e procedimentos para você formar uma brigada de incêndio e emergência, nós convidamos os responsáveis pela Operação Corta-Fogo do Estado de São Paulo, e lá nós tivemos o diretor da Operação Corta-Fogo e umas 8 pessoas, entre instrutores e outras pessoas que são responsáveis pela Operação Corta-Fogo da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Estiveram lá conosco, deram uma palestra para nós, e a palavra do Vladimir, que é o diretor-geral da Operação Corta-Fogo no Estado de São Paulo, ele disse o seguinte, que sem a ação voluntária das brigadas populares, das brigadas voluntárias, o Parque Juqueri teria queimado inteiro, porque foi a ação, eles tinham 9 carros de bombeiro, não me recordo agora quantos homens do Corpo de Bombeiro estavam lá, mas não foi suficiente, que a situação só começou a mudar quando chegaram as brigadas populares, as brigadas voluntárias, para poder atuar ali no combate ao incêndio no Parque Juqueri. Isso apenas para colocar uma das situações. Uma outra, agora eu gostaria de entrar na parte de formação. Coronel, capitão, tenente, presidente Rossini, Mariana, brigadistas, todo mundo presente na reunião. Né? Pode ser que para se formar o voluntário do Corpo de Bombeiro, exista toda uma legislação e que essa legislação, evidentemente, ela pode ser revista, ela pode ser debatida, nós podemos falar a respeito dela, mas enquanto ela estiver em vigor, tanto vocês quanto nós temos que seguir, certo? Porém, as brigadas populares, pelo menos na cidade de Campinas, elas se formam a partir do que preconiza a ABNT-NBR 14276, que é a formação de brigadas de incêndio e emergência. E em nenhum momento da norma que está aqui na minha mão, diz que é o Corpo de Bombeiros que tem que formar brigadas de incêndio e emergência. Então, assim, eu acho que uma NBR, né, que está em vigor, ela é válida. Ou então, se não for, eu posso jogar fora isso daqui e escrever para a ABNT que a norma não é mais válida. Tá certo? Eu sei que eu pareço agressiva, mas eu não sou não, tá bom?
Lira, eu já estou falando com eles igual eu falo com você. Rossini, A gente desculpa, entende. tá? É que esse é o meu jeitinho delicado, tá bom? Só um minuto que eu preciso atender um telefone aqui, gente. Eu estou no trabalho. Só um minuto, por favor. Senhores, desculpa interromper, presidente. Se o senhor puder me fazer uma parte, eu agradeceria nesse momento. Sim. Posso fazer, presidente? Pode fazer. O que eu só queria combinar uma coisa aqui. Nós temos um teto de horário aqui na Câmara, nós precisamos encerrar a reunião às 15h30, porque na sequência vai ter uma outra reunião de uma outra comissão. Às 15 horas, eu, pessoalmente, vou ter que sair, que eu tenho uma outra atividade, e a Mariana vai conduzir. É só para orientar, assim, as falas, se a gente puder ser sucinto, para poder depois estabelecer o debate. E agora, Dulce, o tenente-coronel Eglis, ele pediu se podia fazer uma parte na sua colocação. Se você quer concluir, ele já faz uma parte. Não é minha intenção impedir ninguém de falar. Comandante, se quiser fazer uma parte breve, depois a gente vai na sequência, porque depois o Corpo de Bombeiro vai poder aprofundar essas discussões. Não, eu vou ser bem sucinto na minha fala, nada que 45 minutos não resolva. Brincando, estou brincando. Na verdade é o seguinte, a norma que a bombeira Dulce ela evoca é uma norma de brigada particular. São brigadas para atuar dentro de edificações, indústrias. Apesar do nome ser semelhante, né, Brigada Cachorro do Mato, Brigada alguma coisa, e a gente tem também as brigadas comunitárias. Nós estamos implantando agora a Brigada Comunitária na cidade de Olambra, Brigada Comunitária na cidade de Estimagerbe e Brigada Comunitária na cidade de Santo Antônio de Poços. Apesar desses nomes, a norma que a Dulce evoca, ela é uma norma para brigada em shopping, em prédios, em indústrias e tal. Não cabe para esse tipo de... Então, assim, indústria, não jogue fora a sua norma, porque ela pode te servir para algum outro momento, mas não para esse debate. A questão, e também com relação à hierarquia das leis, a norma ela não vai suplantar a Constituição Federal, nem a lei complementar, e tampouco aí o decreto, as portarias emitidas. Então, assim, realmente, a predisposição, a boa vontade de combate a incêndios é muito interessante. Porém, nós temos, sim, uma política pública já existente. Nós temos, sim, um plano de proteção aos remanescentes florestais. Inclusive, eu quero aqui render a minha maior continência, a mais sincera continência ao Marcão, que é um brigadista atuante, que está sempre presente conosco aí nos combates a incêndios, nos dá apoio e fez o treinamento conosco e também iniciou aí o seu processo de cadastramento. Então, Marcão, muito obrigado pelo seu apoio, né, e por participar da política pública já instituída no estado de São Paulo, né, e agora a gente tem que potencializar essa política pública para depois melhorar cada vez mais na evolução da sociedade. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Você quer concluir, Dulce, para a gente passar, se puder, assim, ser objetiva, para a gente passar para os próximos. Eu vou concluir, Rossini. Você pediu uma coisa difícil, que é ser objetiva, mas, enfim. Capitão, tenente, eu não sei, você sabe que eu não sei as patentes aí, mas não é porque eu não sou ligada em patente. Então, realmente, essa ABNT que o senhor citou, que eu citei, que o senhor disse que é para brigadas particulares, com certeza. Porém, ela tem o anexo A, que o anexo A ele fala a respeito dos treinamentos dos brigadistas, e aí, na divisão especial, que é a divisão M da brigada, na divisão M6, que fala a respeito de terra selvagem, que aí são florestas, reservas ecológicas, parques florestais e assemelhados. Aí fala do treinamento, dentro dessa mesma NBR, fala a respeito dos treinamentos que é necessário para se atender dessas situações, né?
E aí, a Brigada Cachorro do Mato, especificamente, ela possui o treinamento conforme está na NBR. E, colocando uma outra questão a respeito das brigadas populares, então, eu vou fazer uma outra pergunta. Se o senhor não puder responder agora, puder responder depois, se quiser mandar e-mail, fique à vontade, tá? Então, significa que as brigadas treinadas pela Operação Corta-Fogo, que não são bombeiros, que são empregados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que são civis, né? Assim como eu sou bombeira civil, eles são pessoas, empregados civis, não são bombeiros. Então, quer dizer que essas brigadas não são válidas, não são reconhecidas? Né? Por quê? Porque não foram treinadas pelo Corpo de Bombeiros. Essa é a primeira questão. Uma segunda questão, que eu acho que essa seria importante. Considerando que somente o Corpo de Bombeiros pode treinar brigadas, quantas brigadas por mês, eu estou falando por mês agora, nós temos agora no mês de maio, junho, julho, a gente já entra, acho que no mês de maio a gente já começa na operação estiagem, daqui até o mês de maio, quantas brigadas de incêndio o Corpo de Bombeiros consegue treinar? Para que possam estar capacitados e prontos para operar no caso dos incêndios florestais, que a gente sabe que recomeçam assim, é só começar a estiagem, a gente sabe que recomeça, tá certo? Para não estender muito, porque o Rossini pediu, eu dou encerrada a minha participação por enquanto, mas não podia deixar de fazer essa última provocação com todo respeito. Por favor, não se ofenda. Dulce, você foi precisa. Eu acho que falou com paixão, né? Esses questionamentos estão anotados, eu acho que o Tenente Legues anotou. Aí, no final, ele responde pontualmente essas duas. Ficou a questão da quantidade de bombeiros que a gente tem no efetivo de Campinas e também a validade desse treinamento feito lá pela Operação Corta-Fogo do Estado de São Paulo. Eu vou passar agora a palavra para o Daniel, mas antes eu queria registrar o Irineu Ramos, do Grupo de Proteção Ambiental do Campo Grande. Ele mandou uma mensagem, que está acompanhando a reunião, e disse: precisamos conter a degradação das áreas verdes do distrito do Campo Grande e restaurar urgentemente os leitos dos nossos rios. Obrigado, Irineu. E a Zuleika Rodrigues Nunes, ela disse: precisamos ter uma base de apoio mais próximo a Barão Geraldo. Demora muito para chegar o caminhão pela distância grande. Então, Zuleika, obrigado também pela participação. A gente está registrando, depois a gente trabalha isso. Então, agora, Daniel, com a palavra. Bom, boa tarde a todas e todos aqui presentes na sala virtual. Boa tarde também a todas as pessoas que estão acompanhando pelo chat, pela TV, seja onde for. Eu vou ser breve, porque acredito que tanto o Lira quanto a Dulce colocaram muito bem muitas questões que vêm da sociedade civil, né? Eu faço parte de um grupo novo, de uma brigada nova. Então, aqui hoje eu sou um representante desse grupo, que tem vários representantes, e são pessoas voluntárias que foram se juntando devido às ocorrências de incêndios na região. Em algum momento, bateu em cada uma dessas pessoas o que é que a gente pode fazer, porque a gente está vendo que algo no sistema não está dando conta. Então, a gente vê aqui toda a manifestação da Defesa Civil que aponta os diversos planos e ações que faz. A gente vê aqui todas as ações e planos, planejamentos e ações que a Secretaria do Verde tem. A gente vê todas as ações que o Corpo do Bombeiro lista também. E ainda assim, falta algo. Ainda assim, tem muito incêndio acontecendo. Então, uma pergunta que talvez a gente deva se fazer é: como é que a gente pode suprir essa necessidade? Como é que a gente pode minimizar, diminuir? Se a gente não vai acabar de uma vez por todas com esses incêndios e tudo mais, como é que a gente pode fazer para ser mais colaborativo e conseguir trabalhar em parceria? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque o que existe hoje não está dando conta. A maneira como está estruturado, né, as políticas públicas estão estruturadas hoje, elas não estão dando conta. Então, é muito evidente que faltam políticas públicas, porque são elas que trazem os processos transparentes, equânimes, que trazem critérios estabelecidos, permitem investimentos, né?
Então, acho que incentivar e tornar viável a formação de brigadas populares é uma maneira de fazer o trabalho acontecer mais. Hoje, está tudo nas costas do Corpo de Bombeiros. É um trabalho sobrecarregado, não dá conta, né? Acho que o Lira traz isso muito bem. O Estado não está dando conta. Por mais que trabalhe, e com licença aqui aos termos, por mais que se ferre na ponta. Porque são esses caras que estão se ferrando lá na ponta, sem comer, sem dormir, sem fazer as coisas, estão lá sobrecarregados. E muitas vezes a gente chega para tentar fazer alguma coisa, não consegue, né? Porque falta treinamento, porque falta preparo, porque falta EPI. E aí, inclusive, atrás disso tudo que a gente começa a correr. Embora a Brigada de Barão seja muito nova, a gente está buscando, por exemplo, os treinamentos necessários. Então, a gente ainda não teve nenhum treinamento com o Corpo de Bombeiros, vamos buscar, mas, por exemplo, fomos até o ICMBio e temos ali um trabalho e horas de treinamento com o ICMBio. Fizemos curso de incêndio florestal. Então, a gente começa devagar a ir buscando essas referências, a ir buscando esses treinamentos. Mas é evidente que com as políticas públicas que existem hoje, por exemplo, a gente não tem como comprar e investir nos EPIs. Como é que a gente vai poder chegar junto a fazer qualquer requisição junto ao Corpo de Bombeiros? Deixa a gente ajudar vocês com os EPIs que a gente tem, por exemplo. Então, a falta de políticas públicas que incentivem a formação de brigadas populares é um problema. Eu acho que essa é uma das questões, e eu acho que eu vou parando por aqui para a gente poder dar sequência ao debate. Reforçando, então, as palavras aí do Lira e da Dulce, mas, sobretudo, destacando essa ausência de políticas públicas que deem conta da realidade hoje. O sistema, como está hoje, não dá conta. Tem muita lacuna, está sobrecarregado para um único órgão, e a gente pode colaborar com esse órgão, pode colaborar com toda a estrutura, inclusive da gestão municipal. Mas é necessário que se criem outros meios, porque os existentes não estão dando conta. Muito obrigado. Legal. Um abraço. Legal. Obrigado, Daniel. Eu já passo a palavra aqui para o Marcão, então, ou Valtemir, né, do Grupo Ambiental do Campo Grande. Marcão, alegria. Olá, boa tarde a todos. Obrigado a presença de todos, Tenente Coronel, Major, Capitão Bacim, Tenente Bruno, Presidente Rossini, Vereadora Mariana Conte, Dulce, minha chefinha, Thiago Lira, Proesp, Daniel, e meu grande companheiro de combate a incêndio, Damasceno. Faltam alguns outros aqui, mas o que estava disponível para estar vindo hoje foi ele. Então, eu queria falar para vocês a seguinte coisa. Há 10 anos, o Grupo Proteção Ambiental do Campo Grande combate incêndio. O primeiro soprador que a gente adquiriu foi esse aqui, ó, que hoje ele não funciona mais, né? E daí em diante, a gente usando o soprador, outras pessoas também começaram a usar soprador. Há 2 anos, 2018, a gente teve uma reunião com a Secretaria do Verde, no qual o Daniel, da Defesa Civil, estava presente e falou assim: Marcão, você precisa passar esses incêndios que vocês apagam para a gente. Porque começa incêndio, a gente vê um grande queimada e, de repente, a gente descobriu que quem apagou não foi o bombeiro, não foi a Defesa Civil, foram vocês. Daí em diante, a gente começou a passar, né, os incêndios que a gente combatia para a Defesa Civil. E junto com a Dulce chefiando a gente, também, hoje eu sou também cachorro do mato, a gente tem uma certa orientação sobre a periculosidade, porque antes a gente entrava no fogo, vamos dizer assim, né? Não pode entrar em menos de 4. Muitas vezes eu combati incêndio sozinho. O Tenente Bruno mesmo já ouviu falar de muitos corpos de bombeiros chegar lá e falar assim: estava o Marcão lá sozinho combatendo incêndio. Aí tava aquela puxada de orelha e tal, mas na época não era da Brigada Cachorro do Mato. Hoje já não.
Hoje eu sou da Brigada Cachorro do Mato, qual a Dulce direto puxa a nossa orelha de não ir sozinho, de não começar o combate sozinho, e assim por diante. O qual é mais perigoso, né? E nesses 10 anos, nunca nenhum, pelo menos o Grupo de Proteção Ambiental do Campo Grande, saiu ferido. Nunca nenhum se machucou, nunca nenhum teve desgaste, e toda a missão foi cumprida. É claro que teve alguns incêndios que a gente pedia, né, para o Corpo Bombeiro e a Defesa Civil também estar atuando, quais eram incêndios que há 5 dias estavam queimando, mas a gente não viu o Corpo de Bombeiro pedir essa ajuda para a Defesa Civil, o qual ela é exatamente para isso, aguarda o Corpo de Bombeiro pedir ajuda, né, para a Defesa Civil estar atuando também e ajudando. Tem equipamento? Defesa Civil tem. Tem homens? Não muito. Tem poucos homens? Tem, mas é o suficiente para ajudar. É possível ajudar. As brigadas populares nasceram exatamente por causa dessa ausência, tanto do Corpo de Bombeiro quanto da Defesa Civil. Não é uma crítica ao Corpo de Bombeiro, muito menos à Defesa Civil, pelo contrário. São 2 órgãos que merecem os parabéns, principalmente nas catástrofes que está tendo e nos incêndios que teve no ano 2021, que teve ajuda de estar apagando. Mas tem pouco contingente. São pessoas, poucas, vamos dizer, o Estado de São Paulo tinha 15 mil, acho que em 2015, 2016, tinha 15 mil bombeiros, hoje se tiver 9 mil é muito. Qual houve criação de novas bases, né? Aí vai dividindo as bases e coloca lá 3 plantão lá só e nada mais. E aí não dá conta. Essa é real. O Estado, no caso, o governador do Estado, ele é falho sobre isso. Não é o comandante, não é o tenente-coronel, não é o capitão Bassi, não é o major, pelo contrário. Às vezes é o Estado. Nessa falta do governo do Estado, existiu, foi criada, assim, né, as brigadas populares. Qual é a vantagem das brigadas populares? Como o tenente-coronel mesmo disse, na hora que está pegando fogo, estamos sempre lá para ajudar. Estamos sempre lá combatendo incêndios, sempre lá ajudando, obedecendo ordens dos sargentos que estão ali, às vezes é cabo, às vezes é o próprio tenente Bruno, como já encontrei. Então, essa forma de união entre as brigadas populares, a Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiro, que vem dado certo. Mas tem coisas que a gente precisa fazer para prevenir esse incêndio. Né? Aceros, entre divisas de cercas, no entorno de mata, coisas que não está sendo feito, não está sendo cobrado. Está dando a multa lá porque pegou fogo na área. Mas vocês foram lá e orientaram a pessoa a estar fazendo um acero? Não. Isso eu estou falando da Secretaria do Verde, tá, gente? Felizmente. Outra coisa, eu combinei com a Secretaria do Verde, pelo engenheiro Gustavo, e falei também com a Ângela, que a gente poderia estar fazendo a seguinte coisa: aproveitar a época de março e fazer como é feito no Jalapão, na Reserva Federal Jalapão. Fazer as queimadas controladas, criando losangos, pelo menos na região onde tem mata de cerrado. Porque a mata de cerrado também precisa de incêndio para continuar viva. Então, ela precisa também ser feito o combate a incêndio, mas com um fogo controlado. É uma forma de diminuir os focos de incêndios que tem aqui na região do Campo Grande. É uma coisa simples e aí ajuda a vocês, teria ajuda tanto da Defesa Civil quanto das brigadas populares, e também teria mais contingente para combater incêndios, como teve na Ribeirão. No dia que teve incêndio na Ribeirão, eu combati, sim, eu e o Damasceno junto, eu e o Damasceno. Combatemos 5 incêndios num dia, o qual desses 5 incêndios, só um apareceu o Corpo Bombeiro
o qual eles falaram, está tendo incêndio lá na Mata de Ribeirão. Marco Aurélio vai ter que ir para lá, aqui já está quase acabando, a gente sabe que você vai conseguir controlar, a gente vai estar indo para lá, beleza? Firme. Ele dá uma ação falou lá, terminando de pagar, e fomos combater outros 2 incêndios. Mais de 12 horas combatendo incêndios. Se a gente não tem resistência física para isso, eu e o Damasceno, mano, desculpa, tenente coronel, discordo do senhor. É claro, a gente precisa ver, quem tem resistência física para combater incêndio? Tal pessoa tem. Aquela senhorinha não tem, né? Vamos fazer outra coisa com aquela senhorinha? Vamos pedir para ela levar água lá para a gente, levar os equipamentos para a gente lá, tal, assim, assado, mas não para combater incêndio. O qual já aconteceu do sargento Leandro me orientar a fazer isso aí, a Dulce me orientar a fazer isso daí, o CIMBio orientar também a fazer isso. E é isso que a gente tem de valor para fazer junto. É união. Obrigado. Marcão, obrigado aí. Eu vou pedir que a Mariana Conte assuma o comando agora do restante da reunião, que eu vou ter que me ausentar. Mas, primeiro, assim, eu estou bastante feliz e, para mim, está sendo bastante esclarecedor e até estou aprendendo aqui com as discussões que têm sido trazidas aqui. Eu quero primeiro cumprimentar. Primeiro, os representantes aí das brigadas populares, por agirem como voluntários, cidadãos preocupados em ajudar o Estado a cumprir uma tarefa importante, que é preservar as nossas matas, salvar vidas. Ao Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, os representantes da SBDS também, por estarem participando desse evento. Eu vou pedir para a Mariana que, por algumas coisas eu já anotei, que a gente possa recolher eventuais sugestões, aquilo que a gente puder fazer, para dar continuidade a isso, propondo alguma alteração na legislação, aprimorando, criando esse plano de prevenção, combate a incêndio. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse voluntarismo desses cidadãos que são conscientes, responsáveis, mas, assim, que eles possam participar com segurança. Eu acho que a grande preocupação dos agentes públicos é como fazer isso de forma segura, né? E aí a legislação tem que ser o nosso guia. Mas eu vou pedir licença. Mariana, você conduz a partir daqui. Eu não sei se a gente já abre a palavra para os representantes, aí, seja da SBDS, Corpo de Bombeiros, já para se manifestar com relação àquilo que foi colocado pelas brigadas. Obrigado, um abraço. Conduzo sim, obrigada, Rossini, obrigada aí por conduzir. Tem o Damasceno, que também é do grupo do Campo Grande, eu não sei se o Damasceno quer fazer uso da fala. Uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos pela reunião, isso, como todos já explanaram, de certa forma, bem objetiva. Em primeiro lugar, agradecer ao Corpo de Bombeiros, ao nosso presidente também dessa comissão hoje, e a todos os representantes de todas as brigadas. É sinal que já é um avanço de termos essa reunião, por mais que esteja as limitações da pandemia, mas se houve um meio de estar iniciando uma forma mais objetiva para a gente estar chegando todos no mesmo objetivo. Todos do pessoal das brigadas e das comissões das organizações de defesa do meio ambiente que já explanaram, eu gostaria de salientar o seguinte: todos eles já colocaram o que deveriam ser colocado. A questão da ausência do Estado, às vezes nessa questão de frente do combate, não pelo Corpo de Bombeiros, a gente sabe que precisa de mais homens, precisa de mais recursos. A gente não culpa ninguém por isso, até porque essa união das brigadas de incêndio em relação ao Corpo de Bombeiros é como se a gente fosse um braço para eles. O que a gente quer se tornar é um braço do Corpo de Bombeiros para quê? De repente, numa situação de grandes queimadas e pequenas queimadas, a brigada voluntária ela vai dando conta dessas pequenas queimadas para que não se alastre para as grandes queimadas, enquanto os bombeiros também vão atuando em outras situações, até porque a gente sabe que os bombeiros militares são multitarefas. Eles não podem ficar focados somente na questão de combate a incêndio florestal, pois existem acidentes de veículos, acidentes, certas catástrofes, queda de
algum tipo de edificação que eles precisam estar atuando. No caso das brigadas, a gente simplesmente estaria dando um apoio a mais para eles, que a gente sabe que não depende só deles, é cansativo para eles, como já foi citado aí, a questão deles estar empregado nessa situação e não ter um apoio de pessoas externas. Infelizmente, a sociedade, ela ainda principalmente no nosso país, ela não consegue ter um discernimento de estar ajudando a todos. Às vezes, a corporação dos corpos de bombeiros, quanto das brigadas, está atuando, mas não existe ninguém que vá ali dar um apoio, levar uma refeição, dar um apoio com algum tipo de mantimento, com algum tipo de água, algum líquido para essas corporações e para as brigadas. Infelizmente, não existe isso. Em relação à questão do combate a incêndio, eu acho muito interessante também a gente focar o antes, o durante e o após. No caso das brigadas, a gente também foca muito isso. A gente faz plantio de árvores em áreas degradadas, a gente tenta conscientizar pessoas através de grupos que a gente participa de bairros, e após aos incêndios, a gente volta também algumas áreas que a gente consegue voltar e fazendo plantio de algum tipo de árvore nativa daquela região para que a gente consiga repor aquela fauna e aquela flora que, querendo ou não, de uma certa forma, está sendo extinta. Porém, a gente vê, por um outro lado, que o Estado em si, ele acaba falhando. Não estou dizendo de pessoas, porque tem muita gente que está buscando resolver os assuntos. Porém, um grande exemplo, tem uma queimada em uma área de fazenda e logo depois deveria ter uma investigação, até não sei por parte do Ministério Público, mas o que a gente às vezes não vê uma polícia ambiental chegando após esses incêndios para fazer uma fiscalização, que a gente não pode só falar em punir. Quando vem a punição é porque já ocorreu a situação. Assim, na nossa região aqui, raramente a gente se vê um policiamento ostensivo da Polícia Ambiental. Não estou dizendo que eles não dão apoio, eles dão apoio sim. Sempre que são acionados, eles procuram dar o apoio para as situações. Porém, eu acho que o Estado em si, as organizações do município, deveria ter uma outra cultura de sempre estar verificando o antes, o durante e o após. Porque não está só no combate. O combate, infelizmente, o estrago já está feito. Então, eu vou encerrar por aqui, para que não tome tempo de todos, mas eu acho que a gente tem que focar nisso. Se está havendo falhas, igual já foi explanado pelos nossos colegas, não são falhas de pessoas que estão tentando buscar resolver. São falhas do Estado e do município. Porque existe o antes, o durante e o após. E eu acho que isso está tendo muita falha. Em relação ao treinamento da brigada, eu fiz também o ano passado o treinamento junto com o Corpo de Bombeiros Militar e estou aguardando também a certificação. Gostaria de saber também como que posso estar fazendo, porque assim, a gente fez o cadastro tudo certinho, mas não tivemos como receber a certificação. Para a gente estar dando sequência aí de forma mais organizada. Obrigado a todos. Por hoje é só, tá bom? Obrigada, Damasceno. Gente, a gente tem 15 minutos para encerrar aqui o nosso teto. Eu ia propor o seguinte, vou propor que a gente passe uma fala de 3 minutos para considerações finais, para o Corpo de Bombeiros, para a representação aqui da Secretaria do Verde e para alguém representando aqui as brigadas. 3 minutos eu sei que é muito pouco, eu acho que esse debate foi muito importante para a gente abrir um diálogo e a discussão, e que a partir do que foi indicado, do que foi discutido aqui, a gente, junto com da Comissão de Meio Ambiente, a gente debata tanto a discussão sobre o plano municipal, que é uma discussão, uma sugestão, e que a partir disso a gente construa também aí esse debate sobre a questão das legislações que foram apontadas aqui, a questão do aprimoramento da legislação, a questão do apoio, enfim, só pensando aí o tempo, pode ser? Eu vou fazer essa proposta, 3 minutos para as considerações finais, e a gente tira os encaminhamentos após a reunião. A gente pode até, de repente, fazer uma reunião mais, entre as representações, para a gente pensar alguns encaminhamentos mais concretos e objetivos, pode ser? Então, eu vou passar a palavra
3 minutos. Eu vou avisar aqui com 3 minutos para o Coronel Eglis. Vou ser meio chata com o tempo, mas é só para a gente ficar aí dentro, porque vai ter um outro evento aqui na Câmara também, tá bom, Coronel? Obrigado, vereadora. Na verdade, não preciso nem de 3 minutos. Eu preciso de, talvez, 1 minuto e meio. Então, assim, temos a política pública, temos a legislação, basta querer seguir. Então, assim, a Dulce fez uma pergunta inteligentíssima. Quantas brigadas conseguimos formar? Quantos brigadistas, quantos voluntários em apoio ao serviço de bombeiro conseguimos formar? Quantos você quiser formar. Então, assim, venham até o Corpo de Bombeiros, aqui no 7º grupamento, ou o Capitão Bacim, vai recolher, vamos anotar os nomes, vamos marcar o treinamento, vamos treinar, vamos cadastrar e vamos participar. Tem os requisitos para fazer isso, nós estamos à disposição, a política pública, ela existe, ela é aderente aos anseios que foram colocados aqui, estamos à disposição para treinar, capacitar e a atuação em conjunto. A atuação fora do sistema estadual por conta e risco. Por conta e risco. E aí, não havendo a presença do Corpo de Bombeiros no local, ok, pode atuar por conta e risco, assim, se houver algum ferimento, alguma coisa, não é responsabilidade do militar que estiver pelo local, né? Agora, a responsabilidade civil objetiva, e aí, Dulce, não é responsabilidade no sentido amplo da palavra, e sim no sentido jurídico, né? Enquanto tiver ali a atuação institucional, a gente tem que seguir os parâmetros da legislação existente. Tá? Então, essa é a nossa posição. E aí faço mais uma vez a ode ao Marcão, né, que ele é um dos voluntários cadastrados conosco, e aí, seguindo esse exemplo do Marcão, convido o Tiago, Dulce, Daniel, Damasceno, a participarem dos treinamentos e enviar suas fichas para serem um voluntário em apoio ao serviço de bombeiro. Trabalhemos juntos dentro do guarda-chuva do Sistema Estadual de Atendimento às Emergências, né? Conseguindo aí recursos tanto financeiros quanto de sistema, processos, treinamento. Eu ainda não consegui enxergar a falha da legislação. Pode ter falha do Corpo de Bombeiros que não conseguiu divulgar esse processo de forma condizente, ou falha até mesmo de uma pessoa que não tenha entendido direito as normativas. Mas isso aí a gente pode marcar uma reunião e está dentro do nosso escopo. Obrigado, vereadora Mariana Conte, fazendo um trocadilho, né? Conte conosco aqui do 7º grupamento. Estamos muito felizes de poder participar dessa audiência pública. Obrigada, Coronel. Eu vou passar a palavra, então, para a Secretaria do Verde. Quem vai fazer uso da fala vai ser? Sou eu. Andréia? Sim, tá bom, sou eu. Andréia. 3 minutinhos, então. Pode deixar. Bom, acho que o primeiro ponto, né, parabenizar uma reunião de engajamento, acho que engajamento de todos, né, de ONGs, de brigadas, de órgãos públicos. É muito bom quando a gente tem convergência de ações, envolvimento numa atuação, e a gente ficou muito claro que essa atuação, ela é conjunta, ela é uma ação pública, ela é uma ação de interesse da sociedade. Prevenir e minimizar incêndios florestais em Campinas é uma tônica extremamente importante. Aqui eu não vou repetir a palavra dos demais, acho que é um ponto fulcral entre todas as falas, indistintamente. O nivelamento do conhecimento, da atuação, da gestão, da organização, eu acho que foram também temas colocados aqui, que são importantes, a gente nivelar conhecimento, a gente nivelar qual é a área de atuação de cada órgão, até para não ter perda de tempo, até para que os atores saibam a quem recorrer no momento de emergência, de eventual incêndio florestal. Como órgão público, a gente sempre procura caminhos legais, caminhos seguros e caminhos efetivos. Em relação à Secretaria do Verde, gostaria aqui, resumidamente, de falar das nossas ações. Em relação ao poder de polícia, acabamos de rever a lei de queimadas, entendemos isso importante, passou recentemente pela Câmara de Vereadores, portanto, a Câmara foi um parceiro neste momento de revisar essa lei,
somos mais austeros, estamos agindo com rigor no âmbito local, na questão de queimadas, dentro das nossas competências ainda da Secretaria do Verde, somos colaborativos na operação estiagem, sobre a coordenação da Defesa Civil, e aí sim, na restauração florestal, no incremento de áreas verdes, dirigindo as compensações ambientais para as áreas verdes, os plantios nas áreas estratégicas, em que o Plano Verde, o Plano de Recursos Hídricos, o Plano Diretor aponta como estratégicos, e dentro também da nossa competência de gestores de unidade de conservação, e aqui fazendo referência à APA Campinas, à APA Campo Grande, a gente então tem conjuntamente trazido todos esses instrumentos de política e gestão ambiental nessa convergência de ajudar, né, colaborar com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, para, no máximo possível, minimizar desastres, catástrofes na cidade de Campinas. Então, agradeço imensamente, também aprendemos muito, tenho certeza que Ângela, Heloísa e eu aprendemos muito também hoje, foi uma troca excelente, é um assunto complexo, um assunto que une vários atores, e entendemos que uma audiência como essa nos conecta e nos faz ter sinergia para esse bem comum. Então, muito obrigada aí a todo mundo. Obrigada, Andréia. Eu vou passar a palavra, então, para eu não sei quem vai fazer uso da fala, Tiago, Dulce, quem vai fazer uso da fala? Dulce? Então, vamos lá, vou passar a palavra para a Dulce para as conclusões finais. Você não se incomoda não, né, Thiago? Eu vou ser muito rápida, Mariana. Eu gosto de fazer provocações, viu, capitão? Eu acho que as provocações, elas nos fazem repensar muitas coisas. Ele coçou a testa, ele está nervoso. Mas, enfim, eu fiz 2 perguntas, né? E eu vou apenas jogar as 2 perguntas novamente. Porque eu perguntei se o Corpo de Bombeiros considera o treinamento da Operação Corta-Fogo válido, quem faz o treinamento da Operação Corta-Fogo não são bombeiros militares, são os funcionários da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E a segunda pergunta que o senhor respondeu, que eu fiz, o senhor respondeu não como eu perguntei, porque eu perguntei quantos voluntários o Corpo de Bombeiros é capaz de treinar até o mês de maio, que é quando a gente começa já com o período seco. Então, de hoje, dia 17 de fevereiro, até o dia 1º de maio, quantos voluntários o Corpo de Bombeiros consegue treinar? Eu sei que não são muitos, porque vocês não têm homens suficiente, homens e mulheres suficiente, e a carga de trabalho de vocês, a carga de responsabilidade de vocês é imensa, é absurda de grande. Então, eu sei que não são muitos. Então, ainda que haja muita boa vontade da corporação e das pessoas que compõem o Corpo de Bombeiro, eu sei que não são muitos, dada a realidade. Então, nós temos que olhar para a realidade também, porque a gente pode pensar no mundo ideal, conseguiriam treinar, sei lá, 500 voluntários para atuarem na cidade de Campinas. No mundo real, dada a realidade que nós temos, consegue-se treinar 50 voluntários para atuar na cidade de Campinas, dada a imensidão e a quantidade de áreas verdes que nós temos para proteger, 50 pessoas é muito pouco. Eu encerro aqui, Mariana, para não delongar mais, eu falo demais. Obrigada, Dulce. Então, chegando aqui, a gente caminhando para o final, infelizmente o tempo é curto, também essa modalidade remota, eu acho que também prejudica o nosso diálogo, eu acho que a gente, a partir dessa discussão, acho que foi muito importante trazer para esse debate, né, a experiência, o trabalho que já vem sendo feito, né, a gente não está falando de iniciar um trabalho aqui, né, dos brigadistas, mas os brigadistas já estão atuando. Eu achei importante a consideração do Marcão, falando há 10 anos atua, né, quer dizer, na verdade, eu acho que essa é uma tendência, porque está pipocando ações como essa pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, as pessoas estão preocupadas com a preservação das áreas de mata, estão vendo as deficiências apresentadas pelo Estado, e isso é super importante, porque isso também é prevenção. Quanto mais engajamento tiver nesse processo de defender, prevenir, fazer ações,
isso tem uma consequência importante no sentido da prevenção. Então, que a gente aqui estabeleça aí, acho que o encaminhamento é ter uma mesa de debate, né, uma mesa de discussão dos vários setores, para que a gente possa avançar nessa discussão, avançar com relação ao debate da legislação, avançar com o debate sobre o apoio, sobre treinamentos, enfim, acho que tem várias arestas que estão colocadas aqui, e que a gente possa, a partir dessa mesa de debate, nós possamos aí pensar essa política municipal de combate aos incêndios florestais, pensar o processo de apoio, enfim, e a partir do diálogo com os órgãos. Pode ser? Gente, então, caminhando para o final, quero agradecer aqui a presença do Daniel Salve, da Brigada de Barão Sarauê, do Major Sabino, do Capitão Bach, eu não sei se é assim que pronuncia, do Tenente Bruno, do Coronel Eglis, do Valtemir Damasceno e do Marcão, do Grupo de Proteção Ambiental do Campo Grande, do Tiago Lira, representando aqui a Proesp, da Dulcineia, da Brigada Popular Voluntária Cachorro do Mato. Quero agradecer toda a representação aqui da Secretaria do Verde e também o Sidney Furtado, da Defesa Civil, a Secretaria do Verde representada pelo André Strudel, Ângela Giral e Heloísa Fernandes, agradecer o acompanhamento aí da Maria Helena Novaes, do Condema, todos os conselhos, todas as pessoas que estão envolvidas na construção das brigadas populares, e agradecer ao público que nos acompanhou e os trabalhadores da Câmara Municipal que tornaram possível a realização dessa reunião, e eu espero que a partir daqui, isso aqui é um ponto de largada para a gente avançar na discussão da proteção, do combate aos incêndios florestais e na proteção aqui das nossas matas na cidade de Campinas. Muito obrigada e desejo a todos uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.